Estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal da Manhã para falar sobre a aprovação dessa semana da reforma da Previdência, o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Tudo bem, secretário? Bom dia, mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aqui presentes e aos ouvintes da Jovem Pan. Secretário, acho que a grande pergunta é o e agora, né? Depois da aprovação no Congresso, a reforma será promulgada. O senhor, inclusive, ontem deu declarações falando que o Brasil precisa se preocupar agora com o emprego, mas ainda existem alguns detalhes sobre a reforma, por exemplo, os estados, os municípios, a reforma dos militares que ainda tramita na Câmara dos Deputados. O que o senhor acha? Qual que deve ser a próxima etapa de toda essa discussão ainda dentro da reforma da Previdência? Bom, isso me dá a oportunidade de dizer que, na verdade, a reforma não foi apenas o APEC 06, né? Foram 5 projetos de lei. Esses projetos, 3 já se transformaram em leis. MP 871 de combate a fraudes. Nós estamos estimando de forma conservadora 200 bilhões de reais de economia nos próximos 10 anos. O PL 2999, que trata da questão da lei delegada, circunscrição geográfica, para se arguir uma ação contra o sistema previdenciário e também uma delimitação de parâmetros por ocasião dos acordos que são tratados na Justiça do Trabalho. Então, isso nos dará mais 70 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Então, acrescido dos 800 bilhões, dá 1 trilhão e 70 bilhões de ganho fiscal. Aí remanescem 2 projetos. Remanesce aí um projeto que reestrutura PGFN na cobrança de grandes devedores. Esse está mais atrasado, apesar de estar numa comissão especial. E é o projeto dos militares, que nós estimamos aí de 12 a 14 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O próximo passo, além de acompanhar a própria tramitação do projeto dos militares, que passou na comissão especial o texto base, a próxima semana vão ser votados os destaques, é aplicar na integralidade o que foi aprovado, porque houve uma modificação, eu diria, assim, fulcral no processo de aplicação do sistema previdenciário brasileiro. Então, nós temos que treinar os nossos funcionários, nós temos que mudar os processos e as rotinas administrativas na área de concessão de benefícios. O INSS está passando por uma verdadeira revolução tecnológica. Nós tínhamos no início do ano em torno de 10% de atendimento virtual, hoje está em torno de 80%. Quer dizer, você tirou das filas do INSS, dos postos do INSS, quase 80% da demanda já, em função dos aplicativos do Meu INSS. 94 serviços disponibilizados já são eletrônicos. E a tendência é que, inclusive, a prova de vida, a partir de janeiro ou final de dezembro, já seja feita, inclusive, com uma fotografia das impressões digitais. Esse é o próximo passo em relação à Previdência. Bruno Garchagen, Samidana e também o Rodrigo Constantino participando dessa entrevista com o secretário Rogério Marinho. Bruno. Secretário, eu queria, antes de tratar de questões mais técnicas da nova Previdência, eu queria perguntá-lo a respeito desse momento do país. O senhor participou de 2 mudanças fundamentais que, se fosse debatida talvez há um ano e meio, e se perguntasse a alguém, seriam impossíveis. Primeiro, a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência. O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: como é que foi possível fazer 2 mudanças tão importantes num período um período de tempo tão curto, sendo que até recentemente, até o debate sobre reforma trabalhista e reforma da Previdência era inviável? Bom, eu acho que houve uma conjunção de astros, né, por situações distintas. A reforma trabalhista, a discussão da Previdência naquela oportunidade, ela permitiu que nós pudéssemos fazer o trabalho que fizemos sem que houvesse foco, né? Ninguém estava incomodado conosco, né? Todos estavam debruçados no projeto da reforma da Previdência e se esqueceram de que havia, para e passo, um trabalho feito numa comissão especial em relação à questão trabalhista. Quando apresentamos o relatório, realmente foi uma surpresa, né? Porque chegou na Câmara, eu acho que 6 artigos para ser modificado na CLT, e nós apresentamos um relatório modificando mais de 100 artigos, mais de 400 dispositivos. E isso certamente me deu, naquela oportunidade, uma condição de fazer um debate mais qualificado, porque
a própria oposição ao processo teve pouco tempo para se debruçar sobre o tema. E havia uma espécie de maioria dentro do parlamento naquela oportunidade que estava bastante ressentida com as amarras burocráticas que a CLT impunha à própria economia e a forma, eu diria, um pouco belicosa que os sindicatos estavam atuando para fazer o contraponto ao processo político, né? Então isso permitiu que ela transitasse, porque todo o foco estava na Previdência. Dessa feita, em relação à Previdência, é uma outra situação. O próprio processo anterior se viu de acumulação, né? Então a sociedade debateu exaustivamente, desde 2016, a mudança previdenciária. O modelo de Estado brasileiro faliu, se exauriu, não tem mais capacidade de responder às demandas da população. Os estados, de uma forma geral, são síndicos de massas falidas. Os estados se limitam hoje, na sua grande maioria, a pagar folha de pessoal, a pagar previdência, assistência e dívida pública. Não tem mais capacidade de investir no que é importante para o conjunto da sociedade: educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, programas sociais. Então isso levou a um sentimento de urgência no próprio parlamento, com ressonância na sociedade, de que havia necessidade de mudar a situação fiscal do Brasil, e o principal problema é o problema previdenciário. Então havia um clima propício. E a vitória do presidente Bolsonaro foi essencial, porque a sua popularidade e a sua liderança, né, o grupo de brasileiros que apoiaram a sua candidatura, na hora em que ele se colocou favorável à reforma, também apoiaram o processo, as várias instituições que aderiram da sociedade civil. Então houve uma grande concertação nacional. O fato de que o Congresso é um Congresso reformista, o presidente da Câmara é alguém que tem convicções nesse sentido, o presidente Rodrigo Maia. O ministro Paulo Guedes é um economista disruptivo, né, alguém que tem a coragem de pensar fora da caixinha. Então teve vários fatores que nos ajudaram para que chegássemos a um bom termo. Sami. Secretário, muito bom dia. Qual o próximo passo do ponto de vista econômico? A gente teve essa reforma, você falou, é muito importante. Eu julgo ela como necessária, mas não suficiente para a economia brasileira deslanchar. Isso inclui todos os estados. Qual que é a próxima briga econômica que deverá ser votada e aprovada no seu entendimento? Olha, é bom chamar a atenção, porque às vezes passa desapercebido, que o Brasil está passando por um processo de mudança em termos de estrutura fiscal e política extraordinário, eu diria radical. Nós vamos votar esse ano um orçamento que no ano subsequente será implementado na sua integralidade. Nós teremos um orçamento impositivo. Isso nos ombreia com as democracias modernas e as economias maduras no mundo inteiro. No Brasil, historicamente, os orçamentos eram peças que permitiam que o governante de ocasião, em função da sua condição discricionária, fizesse o manuseio do orçamento. Então, a partir de agora, espero que nos anos subsequentes, nós tenhamos, como sociedade, um olhar mais atento ao que está acontecendo no orçamento da União, que é a peça legislativa mais importante do país, para onde o país vai no próximo ano. E essa discussão ela é essencial ser acompanhada pela sociedade como um todo. Secretário, secretário. Depois o governo está lançando, na próxima semana, provavelmente, um novo pacto federativo, onde ele acena contra essa cultura que estabeleceu no país a partir de 1988, logo após a Constituição, da concentração de recursos em Brasília. Então ele está dizendo o seguinte: olha, nós vamos começar a definir esse desinchaço da máquina pública, lançando os recursos que estão concentrados em Brasília para os estados e municípios, né, que é o Pacto Federativo, de forma gradativa e com contrapartidas fiscais. Terceiro, a reforma administrativa, para que nós tenhamos um Estado eficaz, um Estado onde a produtividade, onde o mérito seja levado em consideração, um Estado que possa efetivamente servir a sociedade e não se servir dela, quebrando as amarras corporativas que existem hoje no funcionamento público federal. Isso tudo está sendo preparado para que, de uma forma gradual, nós possamos diminuir nossa carga tributária.
O Estado ele é hipertrofiado, é um Estado inchado, é um Estado leviatã, é um Estado muito maior do que a sociedade pode suportar. Isso se traduz numa carga tributária bem acima da média dos países da América Latina. A contrapartida de serviços que o Estado oferece à população faz com que haja uma certa indignação pelo tamanho da arrecadação, da tributação que é imposta aos entes federados. Nós temos uma política tributária que eu diria que é equivocada, porque ela é regressiva, ela taxa o consumo, ela inibe o desenvolvimento, o empreendedorismo. Isso precisa ser enfrentado e o governo, aí em novembro, vai começar a tratar do assunto. Então, há uma série de medidas estruturantes que precisam ser tomadas. Agora, existe uma enorme agenda de micro-reformas na área, eu diria, infralegal, né, onde não há necessidade de que o parlamento seja instado, seja provocado. Isso está sendo feito em cada uma das secretarias do Ministério da Economia e em vários ministérios diferentes. Veja o que acontece, por exemplo, na infraestrutura com o ministro Tarcísio. A velocidade que ele está imprimindo na sua pasta, nas concessões, nas PPIs, nas privatizações, é uma coisa inimaginável há 3 ou 4 ou 10 anos atrás. Nós estamos debruçados sobre as NRs, que são as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Vocês terem uma ideia de 6.700 multas diferentes que são possíveis de serem aplicadas no empreendedor brasileiro. Veja que cipoal, que pântano burocrático o Brasil está imerso, né? Nós estamos dentro de um processo de customização dessas normas, com todo cuidado, numa comissão tripartite, constando trabalhadores, empregadores, com um embasamento técnico, com legislação comparada. E isso está sendo feito de tal forma que até novembro do próximo ano nós vamos concluir a análise das 36 NRs. Já fizemos 6, até o final do ano são mais 8 ou 10, e progressivamente nós estamos diminuindo essa burocracia, simplificando o processo. Eliminamos mais de 2.000 dessas multas, né? Já com o que fizemos, nós já podemos projetar uma economia para o mercado, para quem está na economia real, de mais de 100 bilhões de reais nos próximos 10 anos. No final do ano, a gente vai fazer um balanço a respeito dessas ações infralegais. Secretário Rogério Marinho, agora a pergunta é de Rodrigo Constantino. Diga, Constantino. Bom dia, secretário. Antes de mais nada, queria agradecer como cidadão o seu incansável trabalho em prol do país. Eu queria que o senhor falasse um pouco da nova reforma trabalhista, da questão da unicidade sindical, se está havendo ou não aí uma reação. Dizem que o presidente Rodrigo Maia estaria se encontrando com os sindicais para reverter de alguma forma aquele baque que sofreram após a primeira reforma, ainda no governo Temer, com o fim do imposto sindical. Eu queria que o senhor falasse disso, mas antes, uma pergunta mais específica. A instituição fiscal independente, o IFI, ligado ao Senado, estima em 630 bilhões de reais a economia com a reforma da Previdência e não 800 bilhões de reais, como foi anunciado. E a principal diferença ali é o impacto no funcionalismo público, talvez com premissas distintas para a questão de transição. Queria saber se o senhor já teve tempo de avaliar o estudo deles e quem está certo. A pergunta final foi ótima, quem está certo? Olha, o governo ele tomou uma atitude, aliás, foi uma ação que foi gestada já no início, quando nós começamos a conversar sobre a reforma, e nós dissemos ao presidente e ao ministro Guedes que nós tínhamos que fazer um projeto que pudesse combater as narrativas que haviam sido implantadas no projeto anterior e que praticamente inviabilizou a tramitação da reforma do presidente Temer, e ao mesmo tempo tivéssemos transparência no processo. A transparência, alguém disse em algum momento que a luz do sol é o maior dos desinfetantes, né? Então esse governo, ele de uma forma absolutamente pioneira, ele abriu os microdados. Não há nenhum histórico de nenhuma reforma que antecedeu a essa em que o governo brasileiro tenha permitido o acesso aos dados que embasaram a proposta e os cálculos atuariais como nós fizemos. Nós abrimos completamente os microdados que ensejaram, que propiciaram os estudos que foram apresentados e as simulações que estamos fazendo. A nossa metodologia de trabalho é uma metodologia certificada por órgãos internacionais, utilizada por vários países do mundo. Nós temos uma interação com o Banco Mundial, com o BIRD, então nós temos um trabalho que historicamente vem sendo validado pelas instituições que tratam de previdência no mundo inteiro.
Eu não sei qual é a metodologia que o IFE utiliza, sei qual é a nossa, e qual é a proficiência, a qualidade e, eu diria, a legitimidade do método que nós utilizamos. E fizemos mais. Nós fizemos agora recentemente, através de uma portaria que foi formalizado, o Observatório do CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Previdência, e nós convidamos para esse observatório não apenas os órgãos do governo, que tratam da área de atuários, de avaliação de dados, porque isso vai ser importante como instrumento de formulação de políticas públicas e de análise micro e macroeconômica do que acontece no país. Então nós franqueamos os dados para todas as instituições brasileiras e chamamos, inclusive, dezenas de instituições da sociedade civil fora do âmbito do governo federal. Então, transparência e validação dos nossos dados, nós temos a convicção de que os nossos números estão adequados. Eventualmente, a gente pode verificar o que é que eles estão apresentando e nós temos toda a humildade de fazer o debate. Mas o ponto que você nos coloca foi essa pergunta, e a outra foi... Em relação aos sindicatos. Os sindicatos. A questão é a seguinte: nós fizemos quatro grupos dentro da Secretaria de Trabalho e Previdência, chamado GAET, Grupo de Altos Estudos. Então, convidamos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, juízes, desembargadores, economistas, técnicos da área, advogados, militantes. Para quê? Para que nós nos debrucemos sobre 4 assuntos. Primeiro, mercado de trabalho do futuro. Nós estamos aqui com uma demonstração cabal do que eu estou falando. Você está em Washington, Rodrigo? Flórida. Está mais próximo ao mar. Então você está na Flórida e você está trabalhando hoje aqui na Jovem Pan. Então isso é uma demonstração de que o mercado do trabalho, como nós o conhecíamos há 10 anos atrás, não é verdadeiro hoje. Você está num país que 15% do varejo foi dizimado em função do comércio eletrônico. Quem tem 30 anos de idade no Brasil não compra mais numa loja convencional. Vai a um shopping para namorar, para conhecer pessoas. Normalmente ele faz essa compra por um aplicativo de internet que está no seu celular. Os aplicativos de transporte, de alimentação, de compra de vestuários, de produtos eletroeletrônicos estão fazendo com que haja uma mudança radical no nosso mercado de trabalho e nós precisamos nos adaptar a isso. O Brasil precisa entender que o que está acontecendo no mundo acontece no Brasil também. Então temos um grupo tratando de mercado de trabalho do futuro. Temos outro grupo falando de segurança jurídica. Tem uma palavra que os advogados usam quando querem se referir a uma situação de uma forma diferente, chamada hermenêutica. Cabe tudo na hermenêutica, né? Então a gente tem o cuidado de tentar dar a maior segurança jurídica à legislação que existe. Terceiro, a consolidação do que é previdência e do que é trabalho, porque houve uma mudança radical nesses 2 aspectos nesses últimos anos. E, por fim, a questão que você me pergunta, liberdade sindical. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não é signatário da Convenção 87 da OIT, que fala de pluralidade, que fala de liberdade sindical. E, paradoxalmente, há 3 anos nós somos o país que somos denunciados pelas centrais sindicais como se nós fôssemos afrontando essa Convenção 87, que nós não somos signatários. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós temos a consciência de que o modelo sindical que existe no Brasil, ele não serve ao país. É um modelo anacrônico, é um modelo absolutamente bizarro, só existe no Brasil. É um modelo em que se privilegia a intervenção do Estado na relação entre o sindicato e os sindicatos, entre quem emprega e entre quem trabalha. É um modelo que gera toda sorte de distorção e foi feito na década de 30, calcado na Carta de Lavoro do Benito Mussolini, depois consolidado em 1943 na CLT pelo Getúlio Vargas, que ele imaginava na época, e permaneceu até hoje, que o Estado brasileiro precisava necessariamente tutelar os sindicatos, ou seja, atrelar os sindicatos à condição do governo. Ele dá uma carta e um cartório para que numa circunscrição geográfica aquele grupo possa atuar com exclusividade. Então isso gerou toda sorte de problemas que nós somos testemunhas e não preciso falar a respeito. Então o que nós estamos fazendo é preparar um projeto, um documento que permita que nós possamos ter uma atividade sindical, porque no sistema capitalista é importante que haja o sindicato de verdade, o sindicato que atua verdadeiramente para fazer essa mediação, mas observando o que acontece em outros países, como é nos Estados Unidos, como é na Alemanha, como é na Inglaterra, como é na França, como é no Canadá. Por que só nós fazemos diferente? Nós estamos certos
e o resto do mundo está errado, ou nós estamos errados e o resto do mundo está certo, né? Então nós estamos trazendo essa legislação comparada para customizar a nossa realidade. Claro que não pode ser Ctrl-C, Ctrl-D, exatamente o que está lá, e nós vamos apresentar oportunamente uma proposta nesse sentido. Agora estamos ouvindo todo mundo. Eu estive em São Paulo semana passada, conversei com as centrais sindicais, conversei com as federações patronais, tenho recebido as pessoas que têm interesse no setor, né? Nós estamos reunindo elementos para apresentar uma proposta. Nesse meio tempo, há uma pressão natural. O Rodrigo é presidente da Câmara e tem todos os setores lá envolvidos. Então ele é procurado pelos sindicatos laborais, pelos sindicatos patronais, e veja, há uma certa confluência de interesse entre os patrões e empregados nesse processo. Porque toda mudança incomoda. Eles estão há mais de 70 anos com esse modelo. Aí, Rodrigo, me permita uma figura de linguagem. O modelo sindical brasileiro é um trambolho. Mas é um trambolho que todos nós nos acostumamos. O trambolho está na sala. Alguém foi lá e pendurou um quadro da família. O outro foi lá e assiste o jogo de televisão. O outro foi lá e namorou, lá, constituiu família. Mas eu asseguro a você que é um trambolho. Apenas a gente está acostumado. Então a gente precisa tirar esse trambolho da sala para o país crescer. Falando sobre a capitalização, inclusive os jornais hoje especulam, dizendo que tem gente contrária à capitalização, que pode usar essa história que está acontecendo no Chile, essa crise que acontece no Chile, para que o governo desista desse processo. O governo desistiu ou não desistiu de insistir na capitalização da Previdência, secretário? Olha, eu acho que eu respondi aqui há pouco sobre a questão de narrativas, né? A narrativa, ela é poderosa, né? Mas muitas vezes ela é mentirosa, né? Então, apesar das palavras terem o mesmo som, tem um sentido diametralmente oposto. Não dá para demonizar o Chile, né, pela sua opção na capitalização naquela época, porque o Chile tem uma renda per capita maior do que a do Brasil, tem uma poupança interna maior do que o Brasil. É um país bem menor. É um país menor, é um país mais aberto do que o Brasil. Então, se você tem problemas, você tem qualidades. Você não pode chegar a demonizar o Chile em função de uma situação específica. E é um laboratório de mais de 40 anos de implantação de uma ideia revolucionária na época, que necessariamente não precisa ser implantada no Brasil da forma como aconteceu no Chile. Nós temos a oportunidade de verificar o que é que deu certo lá e o que é que deu errado. Precisa trazer o que deu errado? No mundo, você tem 10 sistemas previdenciários estabelecidos através do Banco Mundial como os mais sólidos na questão previdenciária. 6 deles têm alguma forma de capitalização. O sistema solidário que nós temos, em algum momento, ele as contas não vão fechar, né? Ele é fortemente subsidiado. Então é evidente que essa discussão precisa acontecer de uma outra forma. O que o governo propôs naquela época, quando apresentou o seu projeto, não foi um modelo específico de capitalização. Propôs que houvesse uma abertura para debater um modelo de capitalização, né? Nós queríamos, através de um projeto de lei complementar, estabelecer de que forma poderia haver uma capitalização que pode ser feita, inclusive, nos moldes que já existem no governo federal, como o FUNPRESP. No FUNPRESP, o que ultrapassa o teto da Previdência já é capitalizado. Então já existe capitalização, inclusive no governo federal, feita pelo governo do PT. Né? Então essa questão de narrativa a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque nem sempre o que dizem é o que é. E o fato é que nós precisamos estabelecer no Brasil uma cultura de as pessoas entenderem o que é finanças e que o Estado não vai ser sempre o provedor, né? É necessário que a sociedade tenha a capacidade e a condição de fazer também a sua parte no processo. Agora, essa é uma discussão que a sociedade precisa se apropriar, né? O parlamento precisa se apropriar. Agora precisa ser feita. Não pode ficar se escondendo atrás das narrativas. Bruno. Secretário, a respeito da reforma da Previdência, tem 2 propostas já em discussão e o governo pretende propor. Falando em tese, sem especificar qual seria a proposta do governo que ainda vai ser apresentada. Fala tributária. Tributária, desculpa, reforma tributária. O que para o senhor seria mais adequado fazer neste momento em termos de reforma tributária, ou seja, quais os principais problemas, considerando esse manicômio tributário que nós temos? Bom, primeiro está claro que nós temos um modelo que não é adequado ao nosso país, né? Isso é um consenso de todos. Agora, o caminho a ser seguido é que há esse dissenso, há essa dificuldade de percepção. Eu acredito que o fato do governo ter primeiro se debruçado sobre a questão dessa pressão que existe na sua questão fiscal,
né, na Previdência, que é o principal problema do nosso déficit crescente, progressivo, né, permitiu que houvesse um assodamento natural, né, do Parlamento. O Parlamento tem hoje, no Senado da República, um projeto que já tem, inclusive, relatório, e existe um outro que tramita na Câmara, né, que está na comissão especial, o relator me parece que é o Aguinaldo Ribeiro. O nosso desafio agora é fazer uma concertação, é tentar fazer com que o presidente do Senado, o presidente da Câmara, que já estão conversando a respeito do tema, juntamente com o ministro Paulo Guedes, né, que representa o governo nesse processo, né, tenham uma condição de apresentar um outro projeto por parte do governo que possa servir de elo de ligação entre eles. E talvez, aí é uma questão que a própria dinâmica da discussão pode definir, aprovar ou de uma forma completa um projeto que trata de imposto de renda, ICMS, ISS, IPI, CONFINS, área federal, ou se trabalhar isso de uma forma segmentada. Quem vai dizer é a dinâmica do processo de discussão. O fato é que hoje nós temos seguramente de 5% a 7% de comprometimento das empresas médias e grandes com o departamento tributário. Então, a simplificação desse processo por si só já seria um ganho extraordinário, né? Você diminuir a complexidade do sistema, diminuir, eu diria, esse afã regulatório excessivo que a Receita hoje tem, né? Porque não é possível todos os dias você ter uma norma diferente em relação a uma regra anterior, né? Isso demanda um trabalho extraordinário por parte das empresas para se adaptarem ao processo. Então, a simplificação já é um grande avanço, né? A diminuição do número de tributos, a retirada dessa lógica de se taxar o consumo, porque isso inibe quem empreende, quem produz no Brasil, né? Se tornar a taxação do imposto mais justa e permitir que num período de tempo, porque há necessidade de você fazer uma coisa de forma gradual, nós tenhamos um processo tributário mais equilibrado no país, que elimine essa guerra fiscal que existe entre estados, que não é bom para o nosso crescimento. Rodrigo Constantino, mais uma questão para o secretário? Tenho sim. É uma pergunta difícil, mais sociológica. O secretário, o senhor tem um perfil discreto, conciliador, agrega e trabalha nos bastidores e entrega resultados. Na hora da política, por exemplo, o senhor não foi eleito no seu estado, sendo que é um dos que mais tem feito aí pelo avanço do país. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como que essa era das redes sociais, que ajudou na polarização do país, que criou esse antagonismo total, esse racha tribal quase, impacta na atuação de pessoas como o senhor que agem nos bastidores? Eu pergunto isso pelo seguinte: nós temos aí uma bancada do selfie. Nós temos hoje em dia, se no cafezinho do Congresso sentar ali para conversar com um adversário, isso vai tirar foto e vai falar como se fosse um traidor. Como é que isso atrapalha o trabalho de gente que precisa costurar ou então fazer concertações, como o senhor usou o termo algumas vezes na entrevista? Olha, Rodrigo, a campanha eleitoral ela guarda características em cada estado da federação. Eu sou do Rio Grande do Norte. Lá, mais de 40% da população tem Bolsa Família, né? Uma população que tem uma fragilidade econômica muito grande. E talvez em função disso seja mais propensa às narrativas que são tratadas nas redes sociais. Por ocasião da reforma trabalhista, eu fui pintado como inimigo do trabalhador e supressor de direitos, né? Então eu era me contrapondo a uma avalanche nas redes sociais. Ficou complicado para conseguir passar uma versão adequada, porque não houve o contraditório, não houve o debate, não houve a possibilidade de nos colocarmos e de podermos eventualmente esclarecer aqueles que tinham alguma dúvida, né? Vivemos num mundo novo, é um fato, né? Não dá para ter essa visão romântica do que é o ideal. Esse é o mundo em que nós vivemos. Eu acho que a resiliência, o foco, a persistência, você ter um itinerário seguro, você demonstrar que aonde você quer chegar é um caminho, eu não diria um caminho reto, mas é um caminho delineado de forma clara, né, com transparência. Isso ajuda muito nesse processo de mediação. E respeitar as diferenças e respeitar
as posições que foram levadas, ou que são colocadas dentro do Congresso Nacional, por entender que lá está representado o Brasil. Por mais que você não concorde com um determinado deputado, ele está ali representando um segmento da população. E você precisa ter a capacidade de entender isso, não se sentir afrontado porque a sua posição está sendo desafiada naquele processo. E veja, Rodrigo, isso é uma construção. Normalmente, por mais que a posição seja antagônica, há uma visão que é colocada no processo de discussão que muitas vezes faz você mudar a sua. Tá? Porque ninguém é dono da verdade, né? E eu acho que esse é o ingrediente para se fazer as concertações. Eu utilizo uma palavra que eu acho que ela é a síntese desse processo. É bom senso. Se você utiliza bom senso numa negociação, numa conversa, na elaboração de um texto, num processo de negociação, naturalmente as coisas chegam não a um consenso, mas a uma definição de maiorias. Rogério Marinho, secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia. Mais uma vez, secretário, obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado também durante todo esse processo, a forma como o senhor sempre muito gentilmente nos atendeu e prestou esclarecimentos aos nossos ouvintes e os nossos espectadores. O trabalho não acabou, vamos continuar nos falando certamente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, espero voltar aqui para falar sobre emprego, né? Agora, na primeira semana de novembro, a gente deve lançar aí um pacote, eu não esqueço, essa palavra não é boa. Vamos lançar algumas medidas na área de empregabilidade, né? Na área de microcrédito, na área de emprego para jovens, que é a parte da população mais fragilizada pela sua pouca experiência e capacitação, né? Que tem o maior número de desemprego nessa faixa. Reabilitação profissional, enfim, tem 14 medidas diferentes que deve lançar no começo de novembro. Perfeito. Fica aqui o convite para o senhor voltar. Ok. Obrigado.